Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laide Carvalho, sou massoterapeuta. Hoje vamos falar um pouco sobre ventosa terapia e os diversos benefícios que essa técnica milenar agrega aos nossos atendimentos. É como podemos dizer que a ventosa terapia, ela se torna algo mais atrativo, exatamente isso, mais atratividade para os nossos atendimentos nos procedimentos de massagem desportiva, terapêutica, liberação miofascial. Nós podemos agregar e trazer muito mais resultados e atratividade para o nosso público de um modo geral. Pessoal, olha só, primeiro é importante entender como que surgiu a ventosa terapia e onde que ela surgiu. É uma técnica que já existe há mais de 4.000 anos, que foi utilizada anteriormente, tá? Pelos chineses, pelos gregos, pelos romanos. Eles utilizavam para aplicar sobre a pele e causar essa sucção chifres de animais ou cuias. Eles entendiam que fazer essa pressão em determinada área do corpo, eles auxiliavam o organismo a eliminar essas toxinas. Toxinas essas que podem ser provenientes de várias situações, por exemplo, excesso de atividade física ou associada a algum tipo de doença do nosso organismo. Na medicina tradicional chinesa, a ventosa terapia está associada justamente à questão de tratar problemas internos. Existem os pontos específicos, tá? Que podem ser também chamados como os pontos energéticos do nosso corpo, onde é aplicada o copinho e esse copo faz a sucção da pele. E normalmente o que acontece? Quando a região muscular ou é relacionada a alguma doença do nosso organismo, ela fica com um aspecto mais escuro, a gente consegue identificar que aquela região realmente está prejudicada. Lá atrás, quando eles iniciaram a utilização, eles utilizavam chifres de animais. Aplicavam os chifres sobre aquela região e fazia a sucção da pele, né? E isso eles entendiam que isso melhorava a circulação, né? O fluxo sanguíneo e fazia com que essas toxinas eram eliminadas. Cuias também eram utilizadas, tá? De maneira que qualquer objeto, talvez, que causasse essa sucção na pele, facilitava no aumento do fluxo sanguíneo e ajudava a eliminação das toxinas. E também podemos dizer que equilibrando aí as energias do nosso corpo. Hoje nós encontramos uma diversidade, pessoal, de materiais que são compostos, tá? A ventosa terapia. A que nós mais utilizamos hoje são as ventosas em acrílico, que nós utilizamos ela como uma bomba de sucção, aplicamos sobre a pele, fazemos a sucção com a bombinha na área que nós desejamos tratar. Se for na questão de nódulos musculares, contraturas, desconforto, e observamos ali um período de tempo, né, que ela precisa ficar fixa naquela região para que aumente a circulação. Como que isso ocorre? Entendemos que aquela pressão negativa, ela aumenta o diâmetro do vaso sanguíneo que existe ali naquela estrutura. Com isso, o fluxo sanguíneo, ele fica maior, aonde ele retira as toxinas existentes e traz novos nutrientes para aquela célula que está deficiente. A ventosa funciona muito nos diversos tipos de tratamento, mas é preciso dar algum tipo de atenção na hora de você examinar o cliente, tá, para fazer a aplicação, porque em algumas situações nós vamos precisar trabalhar músculos principalmente, tá, que estão em profundidade maior. Por exemplo, nas nossas costas é composta por 5 camadas de músculos. Dependendo do limite de dor do seu cliente, você não vai conseguir fazer uma sucção muito forte, então você não vai alcançar de forma mais profunda essa musculatura. Uma dica, tá, gente? Eu faço sempre uma massagem local antes, quando é para tratar dor muscular. Eu sempre faço uma massagem na área
que está prejudicada, onde há a maior queixa do meu cliente, eu sempre faço uma massagem local antes, solto ali a musculatura, dou uma estimulada. Depois, tá, uma outra dica, eu faço a ventosa deslizante também, procuro usar uma sucção que seja confortável para o meu cliente, porque às vezes incomoda bastante, e depois eu deixo ali a ventosa fixa naquela região. Como eu trabalho muito a questão de nódulos musculares, normalmente fica uma estagnação severa, que é aquela estagnação mais escura, onde apresenta uma maior quantidade de toxina naquela região. Porque o músculo contraído, ele tá com déficit de nutriente. Esse déficit de nutriente, ele acaba gerando, tá, um grau maior de toxina. E assim, é interessante que esse aspecto da ventosa de cor mais severa, de cor mais escura, ele gera muita atenção nas pessoas, porque parece que a pessoa sofreu uma agressão. Mas isso, de forma alguma, nós agredimos o nosso cliente. O que acontece ali é o próprio organismo da pessoa que estava precisando de mais nutrição celular daquela região. E a ventosa, tá? Ela facilita essa aceleração da recuperação aí do nosso paciente em se tratando de dores musculares. Podemos trabalhar, gente, nas mais diversas regiões do corpo. É lógico que no rosto, esteticamente, não fica apresentável, mas, por exemplo, tratar disfunções da ATM, onde nós trabalharemos a musculatura do nosso rosto. A gente sabe que não tem nenhuma coerência fazer um procedimento desse no rosto, embora a gente sabe da eficácia, que vai aumentar a circulação, vai soltar ali a musculatura, mas não é coerente fazer ventosa terapia no rosto, no pescoço também. A gente pode estar utilizando aí outro procedimento e não a ventosa terapia. Um outro tipo de ventosa terapia que nós podemos utilizar, pessoal, é a ventosa terapia de vidro. Mas com a ventosa de vidro nós não teremos o auxílio da bombinha de sucção. Precisaremos utilizar a ventosa terapia com fogo, que é muito atrativa também. Mas é preciso estar atento, tá? A questões dos utensílios que você vai estar utilizando na hora de de fazer o fogo principalmente. É preciso que você faça um chumaço de algodão, que você introduza no álcool, para que você faça a introdução dentro do copinho da ventosa para causar o vácuo. Após causar aquele aquecimento ali, você vai aplicar rapidamente o copinho de vidro sobre a pele do seu cliente. É muito para fins terapêuticos, tá? Porque o calor, ele relaxa, né? Ele estimula os vasos sanguíneos também. Ele estimula também, né, o aumento dos vasos sanguíneos. E isso aumenta a circulação, aumenta a nutrição das células naquela região. Ventosa terapia com fogo é atrativa, tá? É uma forma de você estar agregando mais valor aos seus atendimentos. Mas é importante ter muito cuidado, porque senão você pode causar um incêndio, pode colocar fogo no seu cliente. É importante que você, tá, tenha auxílio de alguém ali perto de você para segurar o isqueiro na hora de você colocar o fogo no chumaço de algodão envolto com álcool. É super importante, pessoal, estar atento. É importante como as coisas andam na velocidade da transformação, gente. E hoje nós já temos a ventosa eletrônica. Ela vem com uma bateria para que você possa utilizar, recarregar todas as vezes que for necessária. E você aplica ela sobre a pele da pessoa e ela faz ali aquela sucção. É imediata, tá? Aparecer o vermelhimento, é instantâneo após a aplicação da ventosa eletrônica sobre a pele. O limite de tempo, ele é bem reduzido quanto a ventosa que nós utilizamos com fogo, quanto a ventosa que nós utilizamos com a bombinha de sucção. Um processo muito mais rápido, tá? Aplica sobre a pele ali, questões de segundos já pode ser retirada, por se tratar de um procedimento eletrônico. Muitos profissionais têm adquirido, né, esse novo equipamento, tem agregado aos seus atendimentos, até para trazer mais atratividade, o que não é proibido.
Porque se nós temos conhecimento de que o instrumento, do que a técnica pode trazer resultado, nós temos a liberdade sim de estar aí agregando aos nossos atendimentos, tá? Para aumentar até a nossa cartela de cliente. A ventosoterapia pode ser utilizada para diversos fins terapêuticos, estéticos, tá? E desportivos. No caso da ventosoterapia, nos fins terapêuticos, gente, dá para trabalhar uma infinidade de patologias. A gente não vai curar ninguém com ventosoterapia, tá? Isso é importante que você esteja ciente. Mas nós vamos acelerar o processo de diminuição da dor, de desconforto. Por exemplo, uma patologia que nós podemos trabalhar com auxílio da ventosoterapia, inflamação do nervo ciático. Gente, uma parcela grandiosa da população sofre com dor no nervo ciático. É uma dor que incomoda bastante e dependendo dos hábitos da pessoa, ela tem uma curva ascendente, descendente, que uma hora tá doendo muito, aí de repente a pessoa consegue sentir um alívio. É importante que pratique atividade física, que faça alongamentos. Mas quando uma pessoa está com crise de inflamação do nervo ciático, ela fica meio desesperada e procurando alguma alternativa para diminuir aí essa dor. A ventosoterapia pode ser aplicada nas regiões, tá? Em todo o percurso do nervo ciático, para trazer aí o relaxamento, diminuir a dor e o desconforto. A primeira coisa que você precisa saber é se realmente o seu paciente está com inflamação do nervo ciático. É preciso fazer uma análise clínica para compreender se a queixa dele está associada realmente à inflamação desse nervo. É preciso que você deite seu paciente na primeiro, tá? Eu sempre gosto de frisar isso para vocês. É preenchimento da ficha de anamnese. Ali você vai relatar todas as informações do seu cliente, traçar o tratamento dele e você vai também estar se assegurando de alguma eventualidade, tá certo? Porque a pessoa vem, faz o procedimento conosco, depois vai embora e se por acaso acontecer alguma eventualidade, você vai ter tudo registrado ali na sua ficha de anamnese. Em relação ao nervo ciático, isso também não pode ser ignorado. Preencha a anamnese, anote tudo que você julgar importante, observações, tá? Em relação se a pessoa sente dor ao levantar, ao deitar, se é uma dor de formigamento, se é uma dor de queimação. Isso vai facilitar, tá? No seu planejamento do tratamento. O que que acontece? O nervo ciático, ele se origina na nossa coluna lombar. Ele passa por dentro do glúteo e quando chega na nossa panturrilha, ele se divide ainda entre outros dois nervos, que é o nervo fibular e o nervo tibial. E normalmente a pessoa se queixa de maior dor, pessoal, na parte posterior da coxa, tá? A concentração de maior dor está na parte posterior da coxa. Quando você for trabalhar a questão do nervo ciático, o nervo ciático, ele se inicia bem no final da nossa coluna, bem assim nas vértebras lombares. Ele vai descendo, tá? Pelo nosso glúteo, passa pelo posterior de coxa. Quando chega na região atrás do joelho, ele se divide ainda, tá? Em dois ramos, o nervo tibial e o fibular, e depois ele encaminha para o nosso pé. Quando alguém está com esse nervo inflamado, causando dor e desconforto, a dor irradia, geralmente, pessoal, até o dedão. É uma dor de queimação, uma dor atrás da panturrilha muito desconfortável. Geralmente, o que que eu faço? Quando a pessoa fala que está com problema de ciático, quando não tem ali a comprovação, o diagnóstico feito por um especialista, né, que ela apenas sugere porque já ouviu outras pessoas relatarem como que é a dor no ciático, a gente precisa fazer uma avaliação mais específica. Por exemplo, peça para o seu cliente deitar na maca, tá? De decúbito dorsal. Você vai pegar a perna que o seu cliente está dizendo que está doendo, que está incomodando, você vai começar a elevar a perna do seu cliente.
Se realmente ele estiver com inflamação do nervo ciático, quando você alcançar uma altura aí, digamos, 25, 30 graus, 40 graus de elevação, ele não vai suportar a dor, você vai precisar interromper aí, tá? Esse procedimento, porque realmente é a inflamação do nervo ciático, ele está com encurtamento. É um processo bem doloroso, tá? Mas que facilita aí a questão de planejar o nosso tratamento, aplicando massagem e depois a ventosa terapia, que funciona muito, traz resultados. Eu aplico isso sempre nessas queixas de nervo ciático. Olha só, vamos agora passo a passo. Lembrando que ele se origina na parte final da nossa coluna, já ali, bem na nossa coluna lombar. É onde ele inicia. Ele vai passar por os músculos do glúteo, pelos músculos do posterior, pelos músculos da panturrilha e vai lá para o final do nosso pé. É importante que você trabalhe todas essas musculaturas que estão envolvidas. Eu normalmente, eu peço para o meu cliente deitar de decúbito ventral, começo a fazer a palpação. Eu vou palpando ali as superfícies, onde eu entendo que pode estar prejudicada, identificando o local que vai estar mais dolorido. Normalmente, pessoal, a questão do nervo ciático, ela pode estar diretamente ligada à região onde ele tem a origem ou no percurso até o final do pé. Então, você precisa fazer realmente, estar palpando a região para entender outro fator que é super importante, que você tenha compreensão, tenha clareza e consiga aplicar isso de verdade na prática, tá? Conhecer a questão da tensão de todas as musculaturas por onde esse nervo ele está passando, porque pode ser também, tá? Que as contraturas musculares daquela região onde passa o nervo ciático estejam comprimindo essa estrutura. Isso diminui a circulação também, diminui a chegada de nutrientes e isso, potencializa a questão da sensibilidade, da dor, e isso faz com que todo o processo de inflamação do nervo ciático se prolongue por muito mais tempo e a gente vai ter muito mais dificuldade na hora de resolver aí o nosso problema, já que se o cliente te procurou é porque ele está procurando uma alternativa para diminuir esse desconforto, uma alternativa que não seja muito agressiva quanto ao uso de medicamento. Você vai começar a fazer a palpação na região dos músculos lombares, tá, pessoal? Do quadrado lombar. É uma musculatura mais profunda, mas você vai começar a fazer a palpação, você consegue identificar sim se aquela estrutura pode melhorar a questão da rigidez. Palpe com seus polegares na direção da fibra, tá? Vai fazendo os movimentos de deslizamento. E outra coisa, pergunte para o seu cliente o nível de dor que ele está sentindo quando você está realizando esse procedimento. Você libere bastante a fáscia tóraco-lombar, é uma fáscia bem rígida, uma fáscia bem dura que está ali cobrindo a musculatura do quadrado lombar e que se você trabalhar ela de forma bem específica, tá? Você conseguir melhorar a oxigenação daquela região, já vai dar uma folga sobre os músculos quadrado lombar, sobre aquela região posterior das costas do seu paciente. Trabalhe de forma bem específica, tá? Mas porém respeitando o limiar de dor do seu cliente. Uma outra região que nós vamos precisar de trabalhar com a massagem antes de aplicarmos a ventosa terapia são os músculos do glúteo. É super importante, tá? Que você faça manipulações dessas três estruturas. O glúteo mínimo é uma porção pequena da musculatura, mas ele tem uma importância fundamental na questão da movimentação do nosso quadril. É uma região que costuma ficar bem dolorida a palpação. Quando a gente palpa a região de glúteo mínimo, a pessoa relata uma dor mais intensa, uma dor mais profunda. Mas respeite o limite, faça a palpação.
Observe se há uma rigidez muito grande, tá? E você vai palpando com delicadeza, mas porém com precisão. Faça também a massagem, pessoal, no glúteo médio e no glúteo máximo por toda a região. Existem algumas maneiras bem específicas de se fazer esse trabalho, porque às vezes pode parecer constrangedor tocar o glúteo do meu cliente, mas ele precisa ter uma confiança que o profissional que está realizando ali aquele procedimento realmente tem consciência do que está fazendo. E o tratamento se torna tranquilo, né? Mesmo você estando trabalhando com uma região onde pode causar um pouco de incômodo, de desconforto, de timidez, você é um profissional qualificado, você sabe o que está fazendo. Podemos utilizar pontos específicos da região do glúteo para fazer a digitopressão. Funciona muito também. Você pode utilizar o seu cotovelo, tá? Você delimita ali aonde está os músculos, tá? O músculo, o mínimo, o médio, tá? E o máximo. É lógico que você vai atingir basicamente todos, tá? Após você fazer a palpação, ou a palpação não, após você fazer ali a manobra com o seu cotovelo. Pessoal, existe também umas bolinhas bem rígidas, tá? Que são utilizadas para outros procedimentos. Você pode utilizar uma bolinha dessa, que aí você vai colocar a bolinha sobre o glúteo do seu cliente e você vai fazer a pressão com a sua mão. Você não vai usar diretamente a sua mão. Isso pode diminuir a questão de desconforto para o seu cliente. E também pode, às vezes, olha só, presta atenção nisso, pode dificultar um pouquinho também a questão de você identificar a rigidez da área, mas não ignore a questão de trabalhar o glúteo. É muito importante mesmo que você trabalhe a região de glúteo, soltando aí todos esses músculos. Agora, o vilão das dores que se assemelham à questão de dor ciática é o músculo piriforme. Ele é um músculo pequenininho que está abaixo de todos os nossos glúteos, ele liga também ali o osso do quadril, a nossa bacia, e ele é de difícil acesso. Mas, porém, o nosso nervo ciático passa por baixo dessa musculatura. E aí, o que acontece? Se esse músculo estiver muito contraído, ele vai acabar comprimindo também o nervo ciático. E às vezes, a pessoa nem tá com problema no ciático, né? É problema no piriforme. Por exemplo, eu atendo várias pessoas, tá? Que dizem pra mim que está com problema no ciático, porque a dor tá descendo pela perna, uma dor que queima, um incômodo na perna, e ele diz que é ciático. Chega, a gente faz a avaliação, observa que não tem indicação para ciatalgia. Aí a gente observa quando vai realizar a manobra, tá, de liberação do músculo piriforme, a pessoa identifica na hora que essa era a causa da dor dele. E a gente descarta também, tá, a possibilidade de realmente ser inflamação do nervo ciático. Então, realmente, dê atenção aos músculos do glúteo, dê atenção ao músculo piriforme. Outra região que é super importante que nós trabalharmos para diminuir a compressão de toda a musculatura, porque nós sabemos que tudo é um conjunto, um depende do outro. Uma musculatura com deficiência pode prejudicar a outra musculatura sadia, então precisamos trabalhar, tá, de uma forma conjunta. Não podemos ignorar os músculos da lateral da nossa perna, tensor da face lata, trato iliotibial. Esses músculos são os músculos estabilizadores tanto do nosso quadril quanto do nosso joelho. Tem um papel fundamental aí na questão da nossa movimentação. Então, são músculos que ficam realmente muito contraídos, músculos que geram muita rigidez muscular, rigidez articular. Então, quando for fazer algum tratamento para você diminuir desconforto de nervo ciático, não ignore os músculos da lateral da perna. Trabalhe todos com bastante atenção, sempre respeitando o limite de dor do seu cliente. Porque dependendo do nível da inflamação do próprio nervo ciático ou da própria musculatura que você está trabalhando ali, pode estar muito inflamada. E o nosso toque, tá? Dependendo da pressão que nós utilizamos, pessoal, pode ser muito desconfortável. Então, sempre respeite essa questão do limiar de dor do seu cliente. Feito o trabalho, né?
Recapitulando aqui, pessoal, iniciamos aonde origina o nervo ciático, trabalhamos todos os músculos do glúteo, trabalhamos o músculo piriforme, trabalhamos o músculo da lateral da nossa perna. Vamos trabalhar agora os músculos posteriores da nossa perna. São músculos responsáveis também, pessoal, pela flexão, pela extensão. Normalmente fazemos muito essa movimentação. Pode ser que exista algumas contraturas nessa musculatura e essas contraturas diminuem o aporte sanguíneo, gera rigidez muscular e pode estar comprimindo todos os ramos de nervos que passam por essa região. Por isso, faça manobras bem específicas, seguindo a fibra muscular. E outra coisa, a região de posterior de coxa é normalmente onde existe o ponto gatilho da inflamação do nervo ciático. Geralmente, quando você estiver fazendo a palpação, se você tiver com uma pressão muito profunda, o seu cliente vai gritar na hora, tá? Porque a dor vai subir muito. Então, você precisa respeitar a questão do posterior de coxa quando você estiver trabalhando a questão para desenvolver, tá? O desconforto de dor ciática. Respeite. Tá? É importante, eu sempre falo isso, tá, pessoal? A gente precisa sempre se colocar no lugar do nosso cliente. Como eu gostaria que tivesse procedendo comigo? Às vezes, a gente, no intuito de entregar logo o resultado, a gente atropela algumas etapas e tal, e a gente às vezes ignora a questão da dor. Dor é muito relativa. Algumas pessoas suportam mais, outras suportam menos. Então, uma dica para você, opte sempre pelo menor, tá? Você comece com uma escala menor. Se você observar que o limiar é maior ou que a região também precisa de um pouco mais de pressão, você observa aí o comportamento do seu cliente e aprofunde mais um pouco a pressão em direção, tá, do sentido da fibra muscular, para que você aumente a oxigenação daquela região, para que você traga relaxamento e diminua a compressão do posterior de coxa do seu cliente. Nunca ignore a questão do limite de dor, porque pode acontecer de você inflamar demais aquela região, a pessoa passar por um quadro muito doloroso de inflamação e ela não entender que isso faz parte do tratamento, tá? Porque isso às vezes acontece. A pessoa está ansioso por um resultado, nós profissionais também, e às vezes no intuito de trazer uma melhora, a gente pode acabar agravando essa situação. Respeite sempre o limiar de dor do seu cliente. Pessoal, feito esse trabalho de posterior de coxa, nós vamos trabalhar agora os músculos da panturrilha. Normalmente, quando nós iniciamos o trabalho de panturrilha, pessoal, o cliente ele relata muito a questão do nível de dor. Naquela escala que eu sempre falo, de 0 a 10, quando nós vamos trabalhar alguém que está com problemas de inflamação do ciático, que nós chegamos na questão da panturrilha, nós chegamos no músculo da panturrilha, o relato de dor, ele varia aí entre 8, 9 e até 10. Inicie as manobras bem próximo ao tendão de calcânio, lá perto do calcanhar. Comece as manobras de deslizamento de baixo para cima, com muita tranquilidade, com leveza, observando a questão da dor ainda do seu cliente e ainda mais observando a questão da rigidez de como tá essa região. Pessoal, quando nós chegarmos na lateral da perna do nosso cliente, que estivermos trabalhando o músculo fibular e aonde passa a inervação também desse nervo que agora já é o fibular, você vai encontrar uma região muito dura, muito rígida, como se tivesse algumas bolinhas. Imagine uma corda, tá? Uma corda bem grande, e de repente nessa corda surge alguns nós. A gente entende que precisa dar umas folgas nessa corda para facilitar que a gente desmanche esses nós. E é exatamente isso que vai acontecer na hora que você estiver fazendo o trabalho de massagem na região da panturrilha do seu cliente. É uma área bem dolorida, tá? E que se você pressionar muito vai gerar muita dor.
e muito desconforto. Trabalhando dessa forma, você vai conseguir melhorar o fluxo sanguíneo, você vai abaixar ali o limiar de dor que estava em 8, 9, você vai conseguir colocar no nível 6, chegando no ponto de conforto para o seu cliente, que você entender que precisa aprofundar um pouco mais a manobra, pessoal. É importante que você faça isso, porque se trata de músculos muito fortes, músculos que são muito utilizados aí, que realmente acaba gerando um nível maior de tensão. E realmente você vai precisar aprofundar um pouco mais a sua pressão, tá? Para que você consiga soltar essa musculatura, para que você consiga trazer aí o aumento do fluxo sanguíneo e diminuir a dor do seu cliente. Por último, nós vamos trabalhar no pé. É importante trabalhar no pé sim, porque o nervo não dividiu lá no nosso joelho e ele não se dirigiu para o nosso pé também. Pode ser que nessas ramificações que chegam ao nosso pé esteja também alguma compressão. Trabalhe o pé do seu cliente com bastante delicadeza, com bastante especificidade e sempre pedindo para ele o retorno em relação aos pontos mais doloridos. Massageie, tá? Com bastante atenção os pontos específicos que o seu cliente relatar a questão da dor. Pessoal, feito a massagem relaxante não, uma massagem terapêutica com foco na dor, você agora vai começar a aplicação da ventosa sobre a região, sobre todo o trajeto do nervo ciático. Você vai começar pela região de lombar, você vai aplicar as ventosas, você vai aplicar na região de glúteo. O interessante é que você aplique em todo o percurso de uma forma única. Peça para o seu cliente colocar a perna de lado, assim você vai ter acesso à região de lombar, você vai pegar a lateral da perna, glúteo, panturrilha e, se possível, coloque também um copinho de ventosa no pé do seu cliente. Respeite o tempo necessário de aplicação, observe a questão do tom da ventosa, se não está com um tom muito escuro. Deixe 5 a 10 minutinhos ali. Quando terminar, você retira as ventosas, faça uma massagem leve por cima e pergunte ao seu cliente em relação ao nível de dor do início do procedimento, do final do procedimento. Pessoal, eu tenho certeza, agindo dessa maneira, o seu tratamento para diminuir desconforto, de problema de ciático, você vai conseguir ter muito mais resultados. Ficou alguma dúvida ainda? Deixe nos comentários a sua dúvida que eu vou ter um prazer em estar te respondendo. Ou então siga nas nossas redes sociais, tá? Ou mande uma pergunta lá no nosso direct que eu estarei sempre à disposição para responder as dúvidas de vocês. Tá certo, pessoal?